A gente vive uma era onde tudo toma a distância de um clique. A gente tem filmes, séries, jogos, TikTok, Instagram e até notícias. E entre todas essas formas de entretenimento, a gente tem a pornografia. E o que acontece quando adolescentes, que ainda estão em formação emocional e cerebral, têm um contato frequente com esse tipo de material? Eu sou Eduardo Polvanini e esse é meu TCC, intitulado de Entre o Prazer e o Vazio: o consumo de pornografia e os seus efeitos psicológicos em adolescentes. O objetivo desse estudo é analisar e investigar como o consumo de pornografia afeta a saúde mental, a autoimagem e a criação de vínculos afetivos entre adolescentes de 15 a 18 anos. Eu escolhi esse tema porque, além de ter experiências pessoais e relatos de amigos da minha irmã e até desconhecidos na internet, eu sinto que temos necessidade de falar de assuntos mais peculiares e difíceis, que eles devem ser conversados em ambiente escolar. Porque na minha visão, isso impulsionaria a formação de uma sociedade melhor, onde problemas relacionados à depreciação do corpo e ao assédio contra as mulheres, que são problemas relacionados à pornografia, podem ser mitigados, e a formação de indivíduos melhores, que é um dos grandes objetivos do colégio que eu estudo, podem ser impulsionados. Primeiro, eu preciso dar um contexto e uma importância de por que esse tema deve ser debatido. A pornografia se tornou um dos maiores meios de entretenimento do mundo. E você pode não saber, mas ela está muito presente no nosso dia a dia. Ela pode estar implícita em filmes, explícita em filmes, ou até filmes que só falam sobre pornografia. Temos vários sites, vídeos no Instagram e no TikTok. Em uma era onde os adolescentes têm tudo isso à beira de um clique, a gente precisa que tenha diálogo e orientação com eles. Essa exposição precoce, essa exposição precoce acontece em um momento que o cérebro ainda está se formando e a identidade emocional ainda está sendo criada por esses adolescentes. Por isso, é essencial discutir esse tema. O assunto ainda é tratado como tabu por várias pessoas, tanto na escola quanto em casa. E justamente por causa desse jeito, muitos jovens acabam aprendendo sobre sexualidade através da pornografia. O objetivo geral da minha pesquisa foi compreender de que forma o consumo e o vício com a pornografia influenciam a saúde mental, a autoimagem e a criação dos vínculos afetivos dos adolescentes. Entre os objetivos específicos, eu busquei analisar a relação entre a idade de primeiro contato, a frequência do uso, com os impactos negativos do dia a dia desses adolescentes. Também quis comparar quais são as diferenças desses assuntos com meninos e meninas, onde uma sociedade patriarcal, o prazer das mulheres é muitas vezes acuado e só tem destaque o prazer dos homens. Ou seja, muitas mulheres acabam não se autoconhecendo, não sabem do que gostam e muitas vezes nem gostam do que estão fazendo. A minha principal hipótese é que o consumo excessivo e precoce gera efeitos negativos, como ansiedade, depressão, isolamento, baixa autoestima e dificuldade de criar vínculos afetivos. Mas também eu considerei uma hipótese positiva. Para mim, o consumo esporádico e mediado por diálogo e orientação pode ter um caráter educativo e ajuda o jovem a compreender melhor a própria sexualidade. Se a gente tiver diálogo, o uso desse material para o autoconhecimento pode ser bom sim. Como foi a metodologia da minha pesquisa? A minha pesquisa teve uma abordagem mista. Ela teve uma abordagem qualitativa e quantitativa. Na parte teórica, eu realizei uma revisão bibliográfica com base em estudos publicados entre 2010 e 2024. Na parte prática, eu apliquei um questionário digital e anônimo com 64 estudantes entre 15 e 18 anos de colégio São Luís. O questionário investigou a idade de primeiro contato com a pornografia, a frequência de acesso, os tipos de conteúdo e os impactos percebidos na saúde mental e nas relações afetivas. Além de perguntar do sexo, da idade atual e em quais sites elas pesquisam e quais sites elas usam para acessar esse tipo de material. O questionário foi 100% anônimo, porque isso é essencial para garantir a sinceridade das respostas, já que é um tema sensível, muito pessoal e cercado de vergonha e tabu. Eu tive vários resultados, entre eles resultados preocupantes. Cerca de 71% dos que responderam alegam ter tido contato antes dos 13 anos. E desses 71%, 13 afirmam ter tido seu primeiro contato com 10 anos. Como já dito antes, essa é uma época da vida onde a formação do cérebro é muito delicada e pode ser
gravemente impactada por impactos neurobiológicos na dopamina no sistema de recompensa do corpo. Mais da metade declarou não consumir atualmente, mas 22 afirmam assistir a conteúdos pornográficos 2 vezes ou mais por semana. Entre os impactos relatados, os mais comuns foram ansiedade, tristeza, desmotivação, dependência e sexualização das situações do dia a dia. Isso são impactos que foram relatados pelos próprios usuários, pelos próprios alunos do colégio, conseguiram sentir os impactos de tão grande essa frequência, conseguiram sentir os próprios impactos no dia a dia. Também apareceram diferenças claras entre os meninos e meninas. Os meninos relataram maior frequência de consumo, associaram ao hábito a curiosidade, a validação da masculinidade, enquanto muitas meninas disseram sentir culpa, desconforto e vergonha ao lidar com o tema. E, em grande maioria, as pessoas que relataram que não consomem mais pornografia ou nunca consumiram foram majoritariamente as mulheres. Ou seja, mostra como na nossa sociedade totalmente machista, o prazer feminino é totalmente deixado de lado. E muitas dessas mulheres nunca tiveram contato ou nunca se conheceram de verdade. Discussões e reflexões. O meu estudo mostra que o cérebro do adolescente é altamente sensível à dopamina, o neurotransmissor do prazer. Quando o jovem se acostuma a estímulos intensos e imediatos, como usar pornografia, ele desenvolve comportamentos compulsivos e dificuldade de prazer com experiências reais. Porque a pornografia cria padrões irreais sobre o corpo e o sexo. Ela mostra roteiros de dominação, corpos perfeitos e relações sem afetos. Muitas vezes os atores só estão ali pelo dinheiro. E às vezes mostra nos vídeos relações sem consentimento. Isso acaba moldando a forma como muitos jovens entendem o que é o sexo e o prazer, e até o relacionamento. Mais do que um problema individual, esse é um problema educativo. A falta de diálogo, tanto na escola quanto na família, acaba fazendo o adolescente aprender sobre sexualidade com a internet, não com pessoas preparadas por orientá-lo. Durante a pesquisa teórica, eu busquei entender o que os diferentes autores e até cientistas dizem sobre como o consumo afeta o cérebro, o comportamento e a emoção dos adolescentes. O primeiro autor que me ajudou muito foi o Norman Doidge, um neurocientista que escreveu sobre a chamada neuroplasticidade do cérebro. No livro dele, o cérebro é moldável, ou seja, tudo aquilo que repetimos com frequência cria conexões mais fortes. Isso significa que, quando um adolescente assiste pornografia várias e várias vezes, o cérebro vai se adaptando a esse tipo de estímulo intenso, tornando cada vez mais automático. É como se o cérebro fosse ensinando a si mesmo a buscar esse tipo de prazer rápido, o que pode levar à compulsão. Outro autor muito importante foi o Daniel Goleman, conhecido por seus estudos sobre a inteligência emocional. Goleman explica que, durante a adolescência, o cérebro ainda está amadurecendo, principalmente a região do córtex pré-frontal, responsável pelo controle das emoções e pela tomada de decisões. Por isso que muitas vezes os adolescentes tendem a agir por impulso e buscar recompensas rápidas e imediatas. Quando eles entram em contato com pornografia, esse sistema de recompensa é ativado instantaneamente, de forma muito intensa, o que pode dificultar o controle emocional e aumentar a chance de um comportamento compulsivo. Também teve o psicólogo brasileiro Gomes, que foi um referencial essencial. Além de ser um grande profissional, eu também queria ter a visão de um profissional brasileiro que conseguisse analisar a sociedade dentro do Brasil. E diferente dos outros, ele, além de analisar a parte neurobiológica, também avalia os estudos no comportamento digital e fala como sobre as mídias e a internet impactam diariamente os jovens. Gomes destaca que o excesso de estímulos visuais e a pressão das redes sociais pode gerar ansiedade, dependência e dificuldade de lidar com emoções reais, onde tudo vira um negócio superficial e dependente das redes. No caso da pornografia, isso é ainda mais preocupante, porque o prazer se torna virtual e o jovem passa a ter cada vez menos interesse por conexões humanas reais. Esses três autores foram essenciais para ajudar a compreender o fenômeno da pornografia de forma mais profunda. O Doidge e o Goleman explicam o que acontece no cérebro, mostrando os impactos neurológicos e emocionais. O Gomes traz a visão psicológica e social, falando sobre o papel das mídias da cultura digital. Juntos, eles mostram que o problema da pornografia não é apenas moral, é biológico, psicológico e social ao mesmo tempo. O meu estudo conclui
que o consumo precoce e excessivo da pornografia afeta diretamente a saúde emocional, a criação de vínculos e a depreciação do corpo e a autoimagem desses adolescentes. Por outro lado, a pesquisa também mostrou que alguns jovens conseguiam perceber os impactos negativos neles mesmos. E o que demonstra, corrobora uma das minhas hipóteses, que o pensamento crítico e o autoconhecimento são possíveis quando existe diálogo. Por isso, o caminho não é repressão, mas é orientação. A escola e a família precisam trabalhar juntas para oferecer informação, escuta e acolhimento. Falar sobre sexualidade de forma aberta, ética e respeitosa é a melhor forma de proteger um jovem e ajudá-lo a construir um relacionamento saudável. Afinal, só com empatia e consciência é que o prazer deixa de ser vazio e começa a ser humano.